Agora Não, sim. só queria abraçar todos vocês aí, pedir desculpas aí pelo meu atraso, por razões que o relator atrasou no imposto de renda, um relator chamado Arthur Lira, ok? E, Ivan, como que até essa é uma questão importante essa ação que tem o relator, esse projeto que tem o relator do Arthur Lira, porque prevê aí uma compensação para isenção dos R$ 5.000 para as pessoas, né? Uma taxação aí para compensar. E ontem a gente viu a aprovação da derrubada da medida do Lula, que previa também um aumento na tributação de dividendos, IOF. Qual que é o clima aí essas medidas de taxar minimamente aí dividendos super ricos ficam ameaçadas? Tem algum clima para o governo conseguir aprovar essas medidas de uma justiça tributária e fiscal? Olha, eu vou dizer para vocês aqui, o clima no Congresso é péssimo, horror, tá? Então, Centrão totalmente bolsonarizado, e ontem teve uma adesão do PDT, tá? O PDT votou com a direita, inteiro. Então, tem mais essa ainda, tá? E, seguinte, não se pode... você botar o Arthur Lira para ser relator do projeto de imposto de renda, que é uma luz, só uma sinalização que você pode ter progressividade e bater na questão de taxar super ricos. Entendeu? É uma coisa pequena, não é ainda a parte da reforma tributária que vai falar de taxação de renda, da taxação da renda. É apenas um projeto de lei para arrecadar alguma coisa que tem uma base enorme de dados sobre a desigualdade social e a pirâmide social, ou seja, eles não querem, todo mundo, vamos concordar com os R$ 5.000, até R$ 5.000, isenta imposto de renda. Isso aumenta em 11 milhões de pessoas que ficaram isentas, e eles não querem taxar minimamente 140 mil super ricos no nosso país. Entende? Super ricos, eu estou falando, não é quem ganha até mais de 50 mil, não, entendeu? Hoje saiu lá agora no debate, Dri e Felipe, um dado que, assim, 3 pessoas ganharam mais de R$ 1 bilhão no ano. 3 do Brasil. Sabe quanto eles vão pagar de imposto de renda? 1%. Uma professora que ganha 6 mil vai até 27,5. Ela chega nos 27,5. É um escárnio. Mas eles não se sensibilizam com essas coisas. Depois eu entro nisso. Mas o de ontem foi um horror, porque a lógica é a seguinte: você é um mito que você cria de que há uma sanha arrecadatória, entendeu? Que nós batemos no teto da arrecadação. É, assim, escrachante uma coisa como essa. E você arrecadar mais, você perde em gerar emprego e renda, necessariamente. São mentiras. A terceira mentira é o negócio do IOF mesmo. No governo Bolsonaro, sabe quanto era o IOF? Os 4 anos, 6,38% na média. Então, quando chegou no final do mandato dele, eles aprovaram uma lei dizendo o seguinte: de agora em diante vai cair 1% e vai zerar o IOF em 4 anos. Nós estamos no terceiro ano, então nós estamos em 3,38%. Bom, o Haddad só tinha proposto o IOF ficar estagnado em 3,50. Veja, eles cobraram 6,38. Este governo não pode arrecadar. Você está entendendo? Que é o governo da gastança e tal. E a extrema-direita comanda o plenário e arrasta um centrão inteiro, com, na minha opinião, entende? Arthur Lira, que reuniu com o Lula, junto com o Mota. Quando o Haddad chegou no domingo passado e saiu da reunião, o Mota estava do lado e falou que ele era a favor de taxar isenções fiscais que estavam em 600 bi ano. Tá? O próprio Haddad falou, é 544, para ser mais preciso. Tá? E
Ele foi para São Paulo numa entrevista do Valor Econômico e voltou dizendo o seguinte: aqui não passa nada mais sobre imposto. Ouvi os líderes e ouvi o mercado em São Paulo. Então, este é um clima para causar caos, né? É o clima de 2026 já, entende? Não é uma discussão de economia, de dados, de reforma tributária, entende? De discussão de imposto de renda e etc. Porque a gente poderia citar, eu posso citar daqui a pouco, tudo que eles não querem fazer e não tem explicação lógica, entende? Pelo contrário, tanto a grande mídia neoliberal comprou essa ideia, quanto as redes sociais bolsonaristas, com as suas mentiras e delinquências, entende? Constante de geração de fake news, colocam essa ideia de que pobre vai pagar imposto, que não é nada disso, entende? Mas combate às desigualdades no Brasil virou um pecado, né? Então, há uma criação de uma mística. Então, eles perderam a vergonha e hoje eles defendem: eu quero cortar gastos. Aí, antigamente, eles falavam: se vira aí, governo, corte os gastos. Agora já falam: nós queremos acabar com os pisos constitucionais da saúde e da educação e nós queremos mexer na política do salário mínimo, ou seja, do aumento real, e que os aposentados não recebam a inflação e o aumento real do salário mínimo. E mais, eles querem um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara, que foi o Fundo de Educação Básica, o Fundeb, entende? Eles estão querendo simplesmente que o governo corte na carne. Então, o próprio governo Lula está falando nisso, gente do governo, entendeu? Do Haddad, falando que isso vai até 2027 ou 2028, não lembro aqui agora, você tem que aumentar a contribuição da União para tentar melhorar a educação básica no nosso país, que é um indicador. E eles falam: não, vamos cortar sim, tem que cortar tudo. Eles estão assumindo, entendeu? Estão assumindo. Então, para mim, está restando uma hipótese, se as coisas... O governo ainda está numa lógica de negociar, de manter uma base. 12 ministérios ontem não deram nenhum voto para o Lula, entende? Foi 346 a 97. Então, fizeram uma sinalização que é o começo do ataque, entende? Frontal, entende? Então, o governo atende ao mercado financeiro e aos super ricos e ao Congresso Nacional com as emendas, ou seja, pega o Flávio Dino, asfixia ele lá, faz alguma coisa com o Flávio Dino para ele não pedir mais transparência, para ele não ver crime no uso das emendas parlamentares, ou então nós vamos retaliar aqui, votando contra todas as questões e pelo contrário, já buscando uma saída. Enquanto isso, o bolsonarismo está fazendo furor aí, entende? Quer dizer, semana passada teve um grande entrevero lá no plenário, depois eu falo, mas é assim, eles simplesmente criaram a ideia que o Bolsonaro não pode ir para a cadeia. Daí que você estava acabando de falar agora, o Felipe, né, que se anular a questão do Mauro Cid, eles estão buscando, e o Flávio Bolsonaro, ele propôs golpe antecipado. Então, 2 anos antecipados. O que tomar posse? Um bolsonarista que tomar posse, indulta ou anistia, senão vai ter uso da força, intervenção nos 3 poderes. O que é isso? É Ivan, golpe de Estado, ditadura explicitamente. É assim que está aqui, horror. Ivan, você sabe que o meu papel aqui é sempre tentar entender como a comunicação de toda essa batalha está sendo feita. E com relação ao imposto de renda, IOF e essa batalha fiscal, eu acho que uma frase, pelo menos do Haddad, tem que ser exaltada porque ela foi muito bem alocada nesse discurso, quando ele disse que estava taxando a cobertura para que o andar de baixo pagasse menos. Isso fica claro para a população. Isso tem que ser repetido porque fica claro, como estratégia de comunicação, né?
a gente não está sabendo comunicar da forma correta muitas vezes. E a direita, a extrema-direita, ela vai induzindo com fake news e com comunicações dicotômicas com mais facilidade. A gente, quando encontra o discurso, tem que aproveitar e entrar nela. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu queria entender como é que está esse... Eu fiquei muito confuso com esse chamado, a gente chamou aqui, pelo menos, alguém chamou de anistia paralela, anistia... É uma anistia que não é bem anistia, que está sendo pensada aí pelo Hugo Mota e pelo Alcolumbre, né? Em que pé está isso? O que é isso? Que Frankenstein é essa nova proposta de anistia sendo gestada aí pelo Hugo Mota? Bom, essa última questão que você falou, Felipe, ainda é uma incógnita, tá? Porque ela não está circulando com detalhes de nada, tá? Então, nós não temos aqui... Eu sei que eles são criativos, eles são capazes de criar qualquer coisa para safar o Bolsonaro da cadeia, porque vai ter essa simbologia, você está entendendo? Tem alguns ingênuos que acham o seguinte: pessoal, vamos deixar o Bolsonaro aí, que é melhor ele atrapalhar as eleições do ano que vem. Está inelegível. Tá? Não, eu acho o contrário. Nós temos que botar ele em cana, ele e todos os generais, entendeu? Torturadores e golpistas de todos os tempos e etc., para mostrar que tem justiça nesse país, entendeu? Que tem ordem. Então é um erro você achar que tem saídas mediadas para o crime que eles cometeram, porque o golpe seria sangrento. Não é verdade que o golpe não teria violência, ele foi armado para ter violência. Eles não tiveram maioria nem na sociedade, nem no alto comando, entendeu, do Exército, mas não porque os generais são democratas ou republicanos, pelo contrário, a maioria é bolsonarista mesmo e tal, mas eles viram que podia ir para o brejo, entendeu? Que não ia dar certo, ia ser uma retranca, não tinha apoio americano naquele momento e tal, então isso tudo retraiu. Agora, eu digo para você o seguinte: as assertivas, por exemplo, o Lula também falou uma frase boa, eu não fui eleito, entende? Para empobrecer a população, eu fui eleito para garantir direitos para a sociedade. E é verdade, esse é o programa histórico, digamos assim, né? E o Haddad também falou correto nessa questão, sim, ele falou, a taxação é do andar de cima, aí é que eles entram, né? Por exemplo, então você cria uma mítica na grande mídia também, essa que é a questão, e é o maior perigo, porque se você vai para os costumes, ainda você vai ver uma Globo aí sendo antirracista, entendeu? Anti-homofóbica, bababá, então, entendeu? Mas se você vai para a economia, entendeu? Apesar de que um Felipe Salto ou uma Miriam Leitão bater neles, isso já mostra a parte do cinismo como eles estão agindo, entende? É um cinismo, inclusive de comentaristas, entende? De analistas que são todos do mercado, entende? Então, a encalacrada, a dívida vai explodir. Mentira, entende? A inflação vai explodir, ela não está nem 0,5% acima da meta máxima, entendeu? É uma fantasia, tá? E eu acho que a gente tem que começar a chacoalhar, entende? Então, o Galípolo não pode mais falar a linguagem do mercado, já chegou em 15%, entendeu? Para com esse negócio, entende? Qualquer coisa, então o mercado fica nervoso e ele faz o que ele quiser. Agora, explicar por que o dólar está o mais baixo em 10 meses, de repente, não, isso é perigoso também. O preço do café está R$ 80 por uma razão muito simples. O Vietnã não está entregando café, entende? E os nossos produtores estão lá vendendo em dólar e sobe aqui no mercado interno. Ninguém fala isso na televisão. Isso é um escárnio, entende? Então, a verdade é a seguinte, né? Quer dizer, eu vou dizer para você, Felipe, eu acho que vai chegar um momento em que o governo vai ter que tomar uma decisão. Porque esta base governista, entende? Ela não é só pantanosa, você está entendendo? Ela pode virar golpista, entende? Porque o clima que vai se criando
É perigoso. Então, talvez o governo precise falar mais diretamente com a população. Nesse momento, eles têm receio que falar diretamente, então vamos botar o Lula no horário de televisão, entende? Que isso é um direito do governo, se comunicar com a população diretamente. Vamos botar o ministro da Fazenda, entende? Direto, e falar assim, ó, pessoal, vamos ver o que está acontecendo, entende? Olha, nós estamos... O IOF, fizeram um escândalo, né? Como se fosse assim, é com isso que nós estamos batendo no emprego, na distribuição. Mentira, entendeu? Isso é uma mentira deslavada. Se você for decifrar, entende? Pode ter 1 ou 2 erros do governo lá, de que você poderia isentar aqui ou ali, mas no geral, entende? Você pegar e você não quer taxar quem sabe o que é IOF? Pergunta para a população. Quem sabe o que é IOF, gente? Eu fiz um comentário sobre isso aqui mais cedo. Perguntei. Você na rua, me diga aí. O IOF é um imposto sobre operações financeiras, mas quem faz operações financeiras? Quem viaja para o exterior? Quem manda dinheiro para o exterior? Entende? A única coisa, algumas transações você pode ver se elas são produtivas para a sociedade ou não, mas veja, era para fazer, não pode fazer caixa, porque você tem que manter o governo sem condições de reagir, de investir, de manter o pé de meia. Corte no pé de meia, agora o pé de meia vai para dentro do MEC? Como assim? Entendeu? Ele estava fora do Ministério do Orçamento da Educação. Aí ele vai para dentro, ou seja, você vai ter que cortar em outra área do Ministério da Educação. Então, o governo, eu falava, Adri, assim, vai para fazer um esclarecimento público e mostrar que é possível disputar consciências, corações e mentes, entendeu? Com números absurdos da concentração da renda. Por exemplo, essa do imposto de renda que eu estava falando no começo. Você vai falar, olha, quem ganha 1,2 milhão para o povão, ele nem sabe quanto é 1,2 milhão também. Você está entendendo? O Arthur Lira, ele hoje lá, ele não abre a boca, você não sabe qual é a pista que ele vai dar, ele vai apresentar dia 27 o relatório. Tá? Dentro desse clima que está aqui. Entende? Então, não tem que aumentar imposto, isso aí acaba atingindo a produção na sociedade, gerando inflação, coisas que absurdas, entendeu? Então, se você pegar e falar, pô, mas você atinge 0,06% da população, 140 mil habitantes, no mínimo, mas eles mentem. Quem ganhar mais de 50 mil vai pagar 10%. Mentira. A partir de 600 mil anuais é 0,83%. 750 mil anuais é 2,5%. 900 mil reais, quase 1 milhão por ano é 5%. Por que não pode pagar? A gente pode. E lá para frente, então, quanto mais o cara ganha, menos ele tem imposto. Só que isso é para uma medida estrutural da renda. Tanto corrigir a tabela do imposto de renda, e vou dizer mais, explica lá, que é o seguinte, como a tabela do imposto de renda não foi corrigida, entende, pela inflação, há anos que ela não é corrigida, e isso é a conivência também de diversos governos. Sabe o que acontece? Sabe quanto seria pela correção da inflação hoje? Esses 5 mil? Nós estaríamos em 5.700. A proposta revolucionária que o governo está mandando é 5 mil o teto. Quem ganha até 5. E isso já abrange. Olha, uma professora colocou no debate hoje, 90% da população vai ficar isenta de imposto. Veja você. Então, o negócio está no topo da pirâmide, entende? Tinha que falar quantos ricos tem, nós temos uma tabela aqui. Quantos ganham até tantos milhões, 5 milhões, 10 milhões? É esse super rico, é super, entendeu? Não é classe média, mas eles mistificam e acham que o pobre se julga classe média com 3, 4 mil reais, então ele vai pagar muito mais imposto e tal. A mística, né? Então, há um cinismo no debate que é impeditivo, né? De você fazer uma mudança real que não prejudica, entende? Ela só fala a favor. Agora, se o problema for, Felipe,
o seguinte, quando você fala que o Brasil cresceu 3,4% do PIB, eles falam, má notícia, porque isso, entendeu, vai gerar inflação, aumenta o consumo, entende? Gera inflação. E vai ter que subir o juro. Se você fala, o desemprego caiu ao menor nível da história, 6%, é má notícia para eles, para o mercado. Entende? Porque o povão vai consumir. Então, é a mesma lógica. Se você criar mais poder de Estado para desenvolver, para distribuir renda, para gerar emprego, esta lógica é um círculo vicioso, é uma armadilha que vai gerar inflação, vai gerar o... Então, é mentira que vai haver explosão da dívida pública, entendeu? É mentira que a inflação está estourando, tanto que deu 0,26 agora. Na outra deu 0,40. Tem questões sazonais, tem interferência do dólar, como todo mundo sabe. Não estou falando nenhuma novidade aqui, gente. É o manual marxista mais básico, Ivan. Excedente de mão de obra. É o mais básico. É o que eles precisam. Então, nós estamos vivendo esse momento aqui. Tá? O que eu quero resumir, Dri, na sua pergunta, é o que o governo... Eu acho que em algum momento nós vamos ter que falar direto com a população. Entendeu? Porque o que eu assisti no plenário aqui ontem, inclusive com o PDT, que está com dorzinha de cotovelo, porque o Lupe foi demitido. E eu sugiro o artigo da Piauí, do Breno Pires, que faz uma devassa nessa questão do INSS, que o Alcolumbre quer botar para votar a abertura da CPMI aqui, hoje, agora, daqui a pouco, o Congresso... Eu ia te perguntar disso. Você acha que isso vai ser aprovado? Vamos ter CPMI do INSS? Como certamente. Que tá? É um pedido da extrema-direita, será atendido, entendeu? Porque eles se juntaram nessa questão. Então, esta base, que era o PSD, o PSD e o MDB eram os partidos mais... Porque a União Brasil, o PP, que formaram outra federação, o Bloco, já não sei mais, isso já foram há muito tempo, entendeu? Arthur Lira, União Brasil e etc. Mas o Kassab já deu os demônios. Falou o seguinte, se o candidato for o Tarcísio, o PSD está aqui. E ontem, o líder do PSD falou, votamos por unanimidade também. Unanimidade, gente. Não resta nada aí, entende? Então, e o MDB, se restou alguma coisa, é um pouco ali de Barbalho, de Renan, entendeu? E etc. Mas a verdade é o seguinte, todos esses caras apoiavam o Bolsonaro antes do Lula ganhar a eleição passada. Eles precisam de Estado. Mas com o empoderamento do Congresso e a questão das emendas, 52 bilhões de emendas, entende? E emendas PIX, inclusive, eles estão independizados, entende? Eles não, há uma agressividade também que nós precisamos enfrentar. Nós temos que enfrentar isso, entende? Na rua também. Falar saúdo todos que foram à rua no ato em defesa do povo palestino e contra o ataque do Estado terrorista de Israel em São Paulo, que eu achei um bom ato de indignação. Sim, muito necessário. Deixa eu trazer aqui a Rosane Tavares, ela diz, Ivan, parabéns por seu trabalho, as denúncias feitas na forma de cards, concentrando informações de valores, melhor para repassarmos, sim, e também a gente faz cortes aqui das falas, tinha gente pedindo cortes das falas do Ivan, a gente vai pôr nas redes sociais da Revista Fórum também, dá para espalhar. O Edson Joane diz, eu adoraria quebrar os ovos do Ricardo Faria para fazer um belo omelete e empurrar goela abaixo dos congressistas que se recusam a taxar os mais ricos. É o rei do ovo, né? Que ontem, uma entrevista falando assim, que tem que, contra o Bolsa Família, contra os gastos, os investimentos, dizendo que tem que diminuir para todo mundo e não ter nada para os cidadãos, a educação, saúde, nada, que o cara vai preferir ganhar mais e não ter nenhum direito do que ter direitos, né? E aí depois o Felipe Neto desvendou que ele paga R$ 1.600 para um trabalhador na granja dele, que mora na granja. Então, por isso, é esse o salário
do Rei do Ovo. Mas, Ivan, queria te agradecer, bom trabalho aí, boa luta, porque, olha, não está fácil e é muito necessário aí ter deputados combativos, né, aí para defender as pautas aqui, né, do povo brasileiro. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Se tiver algum recado. Eu que agradeço, Adri. Eu queria falar para vocês que, e ao Felipe também, a semana passada teve um grande entrevero no plenário. E por que foi? Porque a gente fez um discurso que esfolou o bolsonarismo, sabe? Assim, eles ficaram muito nervosos. E foi em cima, por incrível que pareça, Felipe, da resolução do STF sobre a questão das redes sociais, que as redes sociais não estariam mais na cobertura do artigo 14 do Marco Civil, entende? Que precisaria ação judicial para você tirar uma coisa do ar. Então, as redes têm a obrigação de tirar do ar. Duas coisas que eles não podem ouvir falar: regulação de redes e você pedir para as big techs tirarem do ar. A gente fez toda uma análise mostrando quem são as big techs, por que eles estavam todos na posse do Trump, entendeu? E como é que a mentira, o ressentimento e o ódio permearam a vida pública brasileira e por que toda a capacidade de intervenção que essas big techs têm, que vai desde todos os filtros, direcionamentos, impulsionamentos em massa, até a condução do algoritmo, entende? Estabelece a verdade e a mentira que eles querem na mão de pouca gente, um projeto da extrema-direita mundial. Ou seja, Steve Bannon, Elon Musk e todos esses outros estão neste projeto de fortalecimento mundial da extrema-direita. Então, eles ficaram muito assim, atingidos. E por que o Bolsonaro ganhou em 2018? Porque foi na base das fake news mesmo. Então, esse é o clima que nós estamos vivendo, mas eu só quero mandar uma mensagem positiva, de resistência e de pedagogia, que o Felipe falou. Precisamos explicar, entendeu? Encarar, entendeu? Enfrentar e mostrar que a gente está do lado certo da história. Então, resumindo a ópera aqui, entende? E nós temos que, eu vejo que o Felipe vai ali na CNN, meu Deus do céu, você tem que ficar discutindo com o Partido Novo, entendeu? É brincadeira. Minha cena. Pior que eles estão crescendo, né, Felipe? Eu tomo sorrisal. Exatamente. Então, eu quero dizer a você o seguinte: quem viveu sob a ditadura, entende? Não deve. Quem viveu no silêncio da ditadura, subterrâneo, enfrentou o boicote, essas coisas. Não tem situação pior que aquela, você está entendendo? Então, o pessoal fala: não, está difícil, vamos para casa, não vamos para a rua, não vamos disputar, não temos condições de disputar. Não, tem condições, que tem elementos, porque a verdade está do nosso lado, a verdade factual que eu estou me referindo, não a suposta verdade, né? Então, eu quero agradecer muito esse espaço aqui de vocês e vamos à luta junto aí. Abraço a todos, pessoal. Obrigada, Ivan. Forte abraço. Forte abraço também.